Você já parou para pensar que algo tão simples quanto um garfo demorou milhares de anos para ser aceito no mundo? Hoje ele está em todas as mesas. Mas nem sempre foi assim. A história do garfo não começa como você imagina. Diferente da faca, que surgiu como ferramenta de sobrevivência, e da colher, que apareceu naturalmente para líquidos, o garfo foi uma invenção, estranha para sua época. Os primeiros registros do uso de algo parecido com o garfo vêm de civilizações antigas do Oriente Médio, por volta de 2000 a.C. Mas calma, não era o garfo que você conhece hoje. Ele tinha apenas dois dentes e era usado principalmente para cozinhar e servir alimentos, não para comer. Naquela época, comer com as mãos era o padrão, e isso não era considerado falta de educação. Muito pelo contrário, era algo natural e até cultural. O contato com o alimento fazia parte da experiência. Agora entra um ponto interessante. O garfo começou a ganhar importância quando a sociedade começou a mudar sua relação com higiene e etiqueta. Por volta do século VII, no Império Bizantino, o garfo começou a aparecer em mesas da elite. Era um objeto refinado, feito de ouro ou prata, usado principalmente por nobres. Mas quando essa ideia chegou à Europa Ocidental, foi um desastre. Existe um episódio famoso. Uma princesa bizantina chamada Teodora, ao se casar com um nobre veneziano no século XI, levou consigo o hábito de usar garfo. Isso causou escândalo. Muitos consideraram aquilo um exagero, uma afronta à tradição. E não parou por aí. Houve até quem dissesse que usar garfo era contra a vontade divina. Afinal, Deus teria dado as mãos para o homem comer. Para eles, usar um objeto intermediário era desnecessário e até arrogante. Por causa disso, o garfo demorou séculos para ser aceito. Foi só entre os séculos XV e XVI, durante o Renascimento, que o cenário começou a mudar. A Itália foi o ponto-chave dessa transformação. E aqui entra um fator técnico importante: o tipo de alimento. Com o aumento do consumo de massas, especialmente o macarrão, o garfo passou a fazer muito mais sentido. Tentar comer espaguete com as mãos definitivamente não é eficiente. Nesse momento, o design do garfo também evolui. Ele passa de dois dentes para três e depois quatro, permitindo melhor fixação e controle dos alimentos. Ou seja, o garfo não evoluiu só culturalmente, mas também tecnicamente. A partir da Itália, o hábito começou a se espalhar pela Europa. Na França, por exemplo, o uso do garfo só se popularizou no século XVII, especialmente durante o reinado de Luís XIV. E aí entra um ponto interessante: a padronização. Com o avanço da metalurgia e da produção em massa durante a Revolução Industrial, o garfo deixa de ser um objeto de luxo e passa a ser acessível à população. O aço inoxidável, desenvolvido no início do século XX, foi um divisor de águas. Ele tornou os talheres mais resistentes, duráveis e higiênicos. Isso permitiu que o garfo chegasse às casas do mundo inteiro com um formato praticamente universal. Hoje, o design de quatro dentes é o mais comum porque oferece o melhor equilíbrio entre estabilidade e funcionalidade. Ele permite espetar alimentos sólidos e também ajudar no apoio ao cortar com a faca. E não para por aí. Existem variações técnicas do garfo dependendo da função: garfo de mesa, garfo de sobremesa, garfo de peixe, garfo de salada, cada um com formato e proporção específicos, pensados para melhorar a experiência ao comer. Isso mostra como um objeto simples pode ter um nível alto de engenharia e design por trás. Outro ponto interessante é a ergonomia. O peso, o equilíbrio e até o formato do cabo são projetados para facilitar o uso e reduzir o esforço durante as refeições. Ou seja, o garfo é resultado de séculos de adaptação entre cultura, tecnologia e comportamento humano. E talvez o mais curioso de tudo: o que antes foi considerado estranho, desnecessário e até errado, hoje é essencial. O garfo não é só um utensílio,
Ele representa a evolução dos hábitos humanos, a busca por higiene, organização e até sofisticação. Ele mostra como pequenas invenções podem mudar completamente a forma como vivemos, sem que a gente perceba. Da próxima vez que você estiver comendo, dá uma olhada no seu garfo. Por trás dele, existe uma história de milhares de anos, de resistência cultural, inovação técnica e transformação social. E isso prova uma coisa: até os objetos mais simples têm histórias extraordinárias. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal Histórias de Coisas e ativa o sininho, porque aqui, até o mais comum, vira algo incrível.